Fala aí pessoal, nessa aula eu vou te mostrar como foi que eu fiz o reparo na placa eletrônica da evaporadora Samsung com erro de motor ventilador. Fiz uma aula aqui explicando sobre o circuito, vale a pena você conferir, dá uma olhada aí que está muito bacana. Sem mais delongas, bora lá para a aula. O defeito que impedia a tensão de ficar normal estava aqui nesses dois resistores aqui, que foram substituídos, tá? Ainda vou fazer a limpeza aqui para finalizar, depois eu vou aplicar novamente o silicone cristal aqui para proteger, mas os defeitos estavam neles. Eles foram substituídos e pronto, normalizou a tensão, a placa voltou a funcionar normalmente. E aí vamos entender de onde são esses dois resistores aqui, de quais circuitos ele faz parte, porque esse resistor aqui, esses dois, eles formam um divisor de tensão que vai mandar uma informação para esse componente aqui, que é o TL431, que ao mesmo tempo, esse componente aqui, por meio desse optoacoplador, vai dar um feedback para o CI chaveador, porque é o CI chaveador que controla as tensões de saída aqui da fonte. Tá? Aqui tem que sair 8 volts, aqui tem que sair 20 e tantos volts, para poder passar pelo regulador e normalizar em 15. Então aqui eu tenho um regulador de 15, que recebe uma tensão mais alta. Aqui eu tenho, por exemplo, a tensão de 8 volts, aqui eu tenho a tensão de 12. Aí eu tenho um outro regulador aqui dentro, que é o regulador de 5 volts. Então, todas essas tensões são controladas pelo esse cara aqui. Só que esse componente aqui, que é o CI chaveador, TOP253PN, ele precisa, tá bom, receber uma informação de como é que está essa tensão. Se essa tensão está alta, está baixa, e aí se o circuito que envia esse feedback para ele estiver mandando uma informação errada, ele toma uma ação errada. E aí vamos entender em detalhes o que de fato aconteceu aqui para esses componentes aqui, eles apresentarem essa falha. Então, pessoal, vamos entender agora nesse desenho que eu fiz aqui, como que esse circuito funciona. Eu fiz aqui um circuito genérico, tá, pessoal? Não é o circuito real da placa e também é um circuito baseado em outros circuitos chaveadores, mas que funcionam da mesma forma. Vamos entender o que nós temos aqui, tá? Nós temos o transformador Chopper, que é esse componente aqui. A gente vai chamar de trafo. Ok? Então esse daqui é o transformador Chopper, contendo uma bobina primária e 3 bobinas secundárias, onde a bobina primária é alimentada por um lado com 300 volts e o outro lado da bobina é chaveado com o GND, que é a minha referência, o meu 0 volts, o meu negativo, ok? E aí, conforme esse CI aqui, que no seu interior tem um transformador, um chaveador, no caso um MOSFET, um transistor MOSFET, ele vai chaveando, né? E conforme ele vai chaveando, vai induzindo um campo eletromagnético que vai acabar induzindo as bobinas secundárias, gerando tensão no secundário. A tensão do secundário vai ser uma tensão alternada, e aí por isso temos que ter os diodos retificadores, como você pode ver aqui. Então, após cada diodo retificador, nós temos os capacitores de filtro, que são os capacitores eletrolíticos, que vão se carregar com a tensão de pico, vindo aí desse sinal que vai ser retificado. Então, nós temos 3 bobinas, nós temos 3 tensões diferentes. Por isso que nós temos aqui 20, 12 e também 8 volts. Essas tensões, pessoal, elas vão depois serem trabalhadas, algumas delas vão ter reguladores, como por exemplo aqui é 20, tem um regulador que vai regular para 15, aqui a de 12 não tem regulador, e a de 5 também tem regulador, vai entrar 8, vai sair 5. Porém, como funciona? A gente tem que ter um circuito de feedback. O transformador vai começar a ser chaveado pelo chaveador, porém, o chaveador precisa saber se ele precisa deixar a chave mais tempo aberta, mais tempo fechada, para poder induzir mais ou menos aqui na bobina, para poder ter uma tensão maior ou menor no secundário. Para isso, ele precisa receber um feedback. O feedback vai sair daqui da tensão de 12 volts. A tensão de 12 volts vai ser a tensão de referência para o circuito de feedback do chaveador. Como vai funcionar esse circuito de feedback?
Simplesmente, nós temos como componente principal esse daqui, que é o TL431, tá? É o componente número 1 aqui, responsável pelo circuito de feedback. Como vai funcionar? O TL431 vai controlar a luminosidade que tem no LED desse optoacoplador. Quanto maior a luminosidade, ou quando o LED acender, do outro lado, o fototransistor vai funcionar como uma chave. Ele vai conduzir o que tem aqui para o terra. E desse modo, o CI chaveador vai conseguir saber como é que está o desempenho da tensão lá do outro lado. E aí como funciona? Do outro lado aqui eu tenho um divisor de tensão. Ou seja, quando eu tenho 12 volts aqui, certinho, o meu circuito divisor de tensão, no meio dele, eu vou ter uma tensão de 2,47 volts, tá? Quando eu tenho essa tensão aqui, é porque eu atingi 12 volts. Quando eu atinjo 12 volts, essa informação chega no TL431, que o TL431 conduz, tá? Indicando que atingiu o nível de tensão. Quando ele conduz dizendo que atingiu o nível de tensão, o LED acende, chaveando, fechando a chave, falando para o chaveador, ó, vai devagar que a tensão já atingiu. Só que o que pode ocorrer com o decorrer do tempo? Com o consumo, essa tensão pode cair, pode ir para 11, pode ir para 10, e rapidamente o que vai acontecer aqui com essa tensão do divisor de tensão? Também vai cair. Quando essa tensão cai, o que vai acontecer? O TL431 vai passar a não conduzir mais, vai ficar como uma chave aberta. E aí, o que vai acontecer? O chaveador vai perceber isso, né? E vai simplesmente passar a abrir. Aqui vai passar a abrir. Quando abre, ele sabe, opa, a tensão lá caiu. Vamos chavear mais. E aí, chaveando mais, vai estabilizar a tensão, ok? Então, é desse modo que ocorre. Mas o que estava acontecendo ali? Na placa eletrônica, tanto esse resistor quanto esse, ele pode se alterar. Quando esses resistores se alteram, o que acontece? Muda a tensão de referência. Aí, aqui em cima, por exemplo, se esses resistores baixarem o valor, se um deles baixar o valor, vai deixar a tensão aqui em cima alterada. Por quê? Alterou a referência que vai para o TL431, também alterou a informação que chega no chaveador. E aí, por exemplo, aqui pode estar chegando 7 volts e aqui bater 2,4 e tudo bem, o chaveador vai achar que está normalizado. Mas por quê? Porque houve uma falha nos resistores que alteraram o valor. Por isso que ocorreu esse problema da placa não conseguir suprir a tensão de 15 volts que precisava para o circuito funcionar. E aí, desse modo, é sempre bom você que vai começar a fazer manutenção em placas eletrônicas e se deparar com esse defeito de tensões fora do normal, qual é o circuito que você tem que procurar para fazer o diagnóstico? É o circuito de feedback da fonte, tá? O circuito de feedback da fonte que é responsável, tá? Que é responsável por garantir que os níveis de tensão da fonte estejam normais. Então, quais os componentes que sempre você vai ter que procurar? TL431. E aí, no pino 1 do TL431, você vai ter que procurar os resistores que formam esse divisor de tensão, ok? Você também vai ter que conferir o optoacoplador que está ligado ao pino 3 do TL431. Você também pode conferir o CI chaveador, ok? Tudo isso pode estar relacionado. Então, aqui na placa agora, eu vou te mostrar todos esses circuitos. Então, aqui na placa, tá? Vocês vão ver aqui agora esses circuitos. Então, eu tenho aqui o TL431, o divisor de tensão, pegando a tensão aqui. Nesse caso aqui, está pegando uma tensão de 5 volts, tá? Aqui em cima. Aqui embaixo é o terra, ok? Esse é o optoacoplador. Esse capacitor também faz parte, tá? Tá na mesma malha. Esse daqui é o optoacoplador que faz parte. E logo em seguida, vem para cá, para o pino 2 do CI chaveador.
ok? Então, se a gente bater a continuidade, a gente vai ver que as trilhas vão dar aqui. Então, são esses os componentes que você precisa verificar nesse circuito, para você identificar falhas desse tipo nas placas eletrônicas de ar-condicionado, do tipo inverter ou do tipo convencional, que tem aí esse circuito. Beleza? E aí, foi ou não foi sensacional essa aula de hoje? Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de dar aquele like para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Ficou com alguma dúvida? Posta aí no comentário. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo que a gente vai disponibilizar aqui. Show de bola? Então é o seguinte, se você quer também dar um passo além, quer aprender mais, quer se especializar, na descrição tem um link para o meu treinamento online completo sobre reparos de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!